Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pequena Artesã. Se é a primeira vez que você está aqui, aproveita, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Chama uma amiga para vir assistir com você a maratona de volta às aulas. Hoje temos a aula da Eliana Moraes. Eu espero que você goste e divulgue. Fica com a gente até o final. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou do Biscuit Daily, né? Sou Eliana Moraes e eu fui convidada pela Pequena Artesã para fazer com vocês um jogo pedagógico, tá bom? Pode ser feito para volta às aulas, pode ser feito agora nas férias para brincar com as crianças, né? Principalmente para os pequenininhos, né? Que estão aprendendo as cores, que estão conhecendo as cores, as formas. Então vem comigo que eu vou ensinar vocês. Beijo! Então, pessoal, o que nós vamos precisar para a gente confeccionar o nosso jogo pedagógico? Nós vamos precisar de papelão, né? Na verdade, a gente vai precisar de 3 camadas de papelão. Aqui eu cobri, né, já com a fita crepe, porque nós vamos encapar. E a gente precisa de 3 camadas. Eu colei uma sobre a outra, passei cola e finalizei com a fita crepe, tá? Então, eu vou revestir todo o meu papelão com a fita crepe. Porque, como vocês sabem, o biscuit é à base de água, então ele vai passar umidade se a gente colocar massa nele puro, né? Então, assim, protege bastante a fita crepe no papelão. Então, depois de revestir todo o papelão com a fita crepe, nós vamos abrir a massa para forrar, tá? A massa você pode utilizar massa de qualquer cor, a cor que você tiver em casa, tá bom? Deixa eu medir para vocês esse papelão. Ele ficou com 19,5 por 15, tá bom? Então, vocês cortem aí, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu fiz pequenininho porque, como é uma atividade para ser para um jogo pedagógico individual, né, ou em dupla, então eu achei por melhor fazer pequenininho para caber na mesinha, se caso a professora, se for uma professora que vai fazer, que vai levar para atividade na escola. Então, eu vou precisar desse papelão revestido de fita crepe, tá? E vou cobrir com a massa de EVA. Então, pessoal, eu abri, né, a massa do tamanho que eu vou precisar para cobrir a minha plaquinha, a minha bandejinha, tá? E cortei as laterais para acertar, vou dar uma cortadinha aqui. Vou jogar essa massa para baixo. E vou alisar bem, para não deixar nenhuma ondulação. E vou reservar. Aqui vocês estão vendo que já tá mais sequinho e tá com a marquinha, porque eu tava fazendo teste nela para ver se ia fixar bem o que nós vamos preparar para o nosso joguinho pedagógico. Aqui nessa parte da emenda, nós vamos fazer a emenda utilizando o poliflor, tá? Eu não tinha o hábito de usar o poliflor, mas descobri à luz. Gente, utilizem o poliflor para fazer o acabamento. Enquanto a nossa bandejinha vai secar, nós vamos preparar os palitinhos que nós vamos colocar aqui, onde vocês estão vendo que já tá marcado.
parte de baixo, gente, eu vou fazer o acabamento com EVA. Mas só depois que essa minha bandejinha estiver bem seca. Quando essa parte que a gente colou agora secar, vai ficar da mesma cor da outra, tá? Depois que tiver mais sequinho, se precisar de alguma enxertinho, a gente faz. Feito isso, eu vou reservar e vou deixar secar. Ele vai encolher, né? Porque conforme vai secando, o biscuit ele retrai. E depois a gente vai fazer um detalhe nessas bordas. Após ter feito isso, eu vou precisar de palitos de churrasco, tá? Eu peguei o palito de churrasco e cortei ao meio com o alicate. Cada palitinho, cada canudinho desse tem 8 centímetros, quase 8,5. Você vai cortar e vai encapar com EVA. Com EVA não, com um biscuit. E vou ficar com 9 hastes pra gente confeccionar a nossa bandeja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou precisar de 9. Cortei o palito e encapei com biscuit na cor que você quiser, tá bom? Eu encapei de marrom e porque era massa que eu tinha em grande quantidade, dava pra fazer tudo igual, mas você pode fazer colorido, tá bom? Vou encapar todas as minhas varetinhas e vou deixar secar, tá? Em cima de uma bandejinha, de uma espuminha, com EVA. Deixo lá secando. Agora eu vou pegar o cortador quadrado. Vou abrir uma massinha e vou cortar com a parte de baixo, com a parte lisa, tá bom? Vou abrir a amarela, que a minha massinha amarela tá ótima para manusear, tá bom? Mas vocês podem fazer da cor que você quiser. Eu já cortei as minhas, tá? Tá ali secando, daqui a pouquinho vocês vão ver. Eu vou cortar só para vocês verem como é que é. Sovo bem a massa, que toda massa de biscuit tem que ser sovada muito bem antes de abrir. Vou usar a régua niveladora de vocês podem cortar em formato de círculo, triângulo, nuvenzinha. Podem fazer do formato que vocês quiserem, tá bom? Eu cortei com essa parte lisa aqui, ó. E vou reservar. Vou cortar 3 quadradinhos desse, tá? Ou 3 círculos, tá? Vai ser você que escolhe o formato do seu quadradinho aí. Esse quadradinho nós vamos precisar dele para fazer o nosso cardápio. Aqui nós vamos colocar o cardápio da nossa atividade pedagógica, tá? Do nosso jogo pedagógico. Vou deixar secando aqui no cantinho em cima do EVA. Já fiz a minha bandeja, né? A base da minha bandeja. Já fiz os canudinhos e já fiz aonde nós vamos colocar o nosso cardápio. Agora, nós vamos precisar fazer 9 biscoitinhos, tá? Eu utilizei uma forma que eu tenho aqui, tá? Essa forma é lá do Artes da G, tá bom? Então, eu vou pegar a massa, a quantidade de massa que eu quiser, e vou colocar aqui nessa cavidade do meio. Mas se caso
Caso você não tiver um molde para fazer, não tem problema. Você pode fazer utilizando a ferramenta que você tem aí na sua casa. Vou fazer aqui com molde, depois eu vou fazer sem molde para vocês verem, tá? Aqui onde tem esse buraquinho, ó, eu vou com o cabo do pincel e vou vazar. Vou fazer 9 da cor que você desejar. E vai reservar, vai deixar secar. E sempre virando de um lado para o outro, para ele não envergar, tá bom? Vamos fazer esse aqui agora. Esse modelinho aqui, ó, eu utilizei esse molde, tá bom? Não tem assim uma quantidade de massa, mas se você quiser pesar, se eu não me engano, tem 5 gramas cada biscoitinho. Aí ele tem uns relevos aqui em cima. Caso você não tenha esse molde, ó, vou utilizar a escovinha para poder aumentar esse detalhe. Caso você não tenha o molde, eu vou ensinar você a fazer agora sem o molde, tá bom? Então vamos lá. Para quem não tem o molde, tá? Você vai pegar uma quantidade de massa de 5 a 6 gramas. Vai sovar bem, vai fazer uma bolinha bem lisinha e vai achatar. Vou pegar o meu cortador redondo, número 3. É o joguinho dos cortadores da Blue Star, ó. É o terceiro de dentro para fora. Primeiro, segundo, terceiro. Acho que isso é muito grande, hein? Vamos cortar com o segundo, com o número 2. Vem bem aqui no meio, centralizo e corto. Eu uso isso aqui, gente, o outro cortador menor, para poder fazer o acabamento. Ah, eu quero dar uma textura, eu não quero meu biscoito lisinho. Você pega a escovinha e faz a textura. Para fazer a textura, você tem que utilizar assim que você modelar, tá? Depois de seco não dá para fazer a textura. Quem não tem uma escovinha, mas tem a esteca de fazer graminha, você pode utilizar também essa esteca aqui, ó. Essa parte aqui, você vem, ó, como se você fosse fazer uma graminha. Ah, eu não quero com esse efeito. Quero com o efeito da escovinha. Faz com a escovinha, tá? Vou reservar, vou fazer 9.
da cor que você quiser. Você pode fazer pele, né, assim, um tomzinho tipo um biscoitinho amanteigado. Você pode fazer um biscoitinho de leite, né, um chocolatezinho. Esse aqui tá mais para chocolate, né? Esse aqui tá mais para leite maltado, como se diz. Então, você vai precisar de 9. O formato você que escolhe, tá bom? Eu fiz assim e fiz assim, tá legal? Então, faço 9 e reservo. Fazer todos os 9 da mesma cor, todos os biscoitinhos marronzinho, deixo todos os biscoitinhos um tomzinho de biscoitinho de leite, né? Esse aqui mais clarinho. E você pode fazer do jeito que você quiser, só você usar a imaginação. Feito isso, eu vou reservar o meu biscoitinho para secar. Vou precisar pegar uma quantidade de massa para fazer o nosso cardápio. Lembra do nosso cardápio? Que a gente vai colocar nosso cardápio aqui? Então, eu vou precisar de algumas quantidades, umas variações, na verdade, de cores, né? Vou fazer uma aqui pra vocês, porque a minha já tá pronta, tá? Já deixei pronto ali pra poder ir secando, pra poder montar aqui um com vocês. Então, eu vou pegar uma quantidade de massa. Número 3, de dentro pra fora. E vou reservar. Nós vamos fazer 3 cardápios. Então, cada cor que você utilizar, você vai fazer 3 círculos da mesma cor. 3 azuis, 3 vermelhos, 3 amarelos, 3 rosa, lilás, preto, marrom, amarelo, tá? Ó, o meu já tá aqui prontinho pra gente montar o nosso cardápio. Ó, verde, rosa. Eu fiz também, utilizando um molde que eu tinha aqui de números, ó, mas é opcional, tá? Eu fiz pensando nas nossas colegas que trabalham em escola, né, nas professoras, para não ter confusão na hora da atividade pedagógica com as crianças. Nós vamos numerar os cardápios. Eu fiz 3 cardápios, então eu fiz o número 1, número 2 e número 3. Vou fazer um para vocês aqui. Massinha preta, ou a massinha da cor que você quiser. Solvo bem. Faço o número 1, número 2, número 3. Tiro do molde, tiro as rebarbas e deixo secar lá no meu pedacinho de EVA. Eu fiz já as cores que vão compor o meu cardápio, né? São 2, 4, 6, 8 cores. Tá faltando a azul aqui. Depois que a minha plaquinha do cardápio estiver seca, a minha tá bem ressecadinha já. Nós vamos colar o nosso cardápio aqui. E vamos fazer a sequência de cores que você achar melhor aí, tá bom? Aqui o número eu fiz preto porque aqui tem a corzinha preta. Então eu falei, vou substituir o preto pelo numeral de cor preta, mas a gente vai utilizar esse número como opção de cor também, tá? Vou colar utilizando a cola branca. Então, olha só,
Montei o meu cardápio de cores, já fizemos a nossa bandeja, já cobrimos os nossos palitinhos e montamos já o nosso cardápio. Tudo isso aqui vocês têm que deixar secar de um dia para o outro, caso você faça de biscuit. Mas tudo isso aqui a gente pode fazer também de EVA, tá bom? Vou deixar secando o meu cardápio. Daqui a pouco eu mostro para vocês o meu cardápio número 1 e número 2. Nós vamos precisar também fazer o recheio do nosso biscoitinho. Ó, todas as cores que eu coloquei aqui, eu vou fazer o recheio, tá? Eu tenho um molde aqui que eu utilizei para fazer esse recheio aqui, ó. Foi esse aqui, tá bom? Vou fazer um para vocês verem como é que é. Você pode cortar, fazer todos eles, deixar secar de um dia para o outro sem problemas, tá bom, gente? E vai só virando, tá? Para ele não envergar, porque ó, esse aqui tá diferente desse. Esse aqui já tá bem mais sequinho do que esse aqui. Eu vou virar para ele poder secar do outro lado por igual. Eu vou usar o cortador número 2, redondo, na Brustar, e vou cortar aqui, bem no meio, tá? Vou reservar para deixar secar, tá? Faço isso com todas as cores que eu fiz para compor o meu cardápio de recheio, tá? Muito bem, meus amores. A gente vai continuar aqui agora com o nome da nossa atividade pedagógica. Eu utilizei esse molde aqui da Artes da G também, tá bom? E nós vamos tirar as letrinhas de acordo com o nome que eu escolhi. Aqui no caso foi biscoito divertido. Ainda faltou mais aqui, porque são biscoitos, né? Biscoitos divertidos. Eu vou tirar todas as letrinhas, vou deixar secar, né? E depois que ela ressecar um pouquinho, eu começo a colar aqui. As minhas já estão um pouquinho ressecadas, então eu já vou posicionar aqui para fazer a colagem. Aqui tá só posicionado, ainda não tá colado não as nossas hastes para poder fazer a atividade. Então, já tirei os dois S's que ficaram faltando. Para as letrinhas ficarem na mesma posição, eu posiciono a régua e vou colando as letrinhas para elas não ficarem tortas, né? Uma embaixo, outra em cima. Mas você pode colar do jeitinho que você quiser. Eu vou colar retinho, que eu prefiro assim, tá bom? Vou colar tudinho. Depois eu coloco o detalhezinho do i.
as letrinhas já coladas da nossa atividade pedagógica, biscoitos divertidos. Agora eu vou colar as nossas hastes, né? Os nossos palitinhos que nós revestimos de biscuit no comecinho da aula. Então, eu já tinha posicionado aqui. Agora eu vou colar. Os biscoitos, vocês podem deixar colado ou você pode deixar ele solto para as crianças colocarem o biscoito e colocar o recheio que vai seguir no cardápio, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Vou usar a Tec Bond e a cola de lantejoula, tá? Vou usar a Tec Bond 200. Passo um pouquinho da cola de lantejoula e vou botar só um pinguinho da Tec Bond. Vou fazer isso em todas as hastes. Então, o nosso cardápio de recheio está pronto. Ó, cardápio 1, cardápio 2 e cardápio 3. Como que vai ser a dinâmica do jogo, da brincadeira? As crianças vão colocar os seus biscoitinhos aqui, né? Você vai fazer o biscoitinho no formato que você achar melhor. E cada criança vai receber o seu cardápio. E ela vai pegar o recheio. Ah, eu quero o cardápio número 3. Quais são a sequência das cores? Azul, roxo e coral. Então, eu vou pegar o recheio nas cores que eu já fiz. Tá faltando o azul, o preto, né? E também tá secando aqui junto com o lilás e com o roxo e com o azul, que tá muito úmido, não dá pra colocar agora. Então, aqui, azul, roxo, preto, amarelo, né? Lilás e verde, rosa, coral, vermelho e marrom. Então, assim fica a nossa bandejinha de biscoito com o recheio que tá no cardápio, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer a borda. Então, agora a gente vai terminar de fazer o detalhe da borda da bandeja dos biscoitos, tá bom? Então, a gente vai precisar de massa branca, né? E nós vamos fazer 2 tirinhas. Pode fazer uma tirinha bem comprida, ou você pode tirar essa tirinha na extrusora. Você vai fazer... Aqui eu já comecei e deixei só aquela parte final para terminar com vocês. Você pode fazer da espessura que você desejar. Eu dobrei, ó. Dobrei a massa. E vou fazer como se fosse um marshmallow. Vou só torcer. Quanto mais eu fizer esse movimento aqui, mais torcido vai ficar. Passo um pouquinho de cola.
Aí você pode fazer da cor que você desejar. Posso fazer esse espiral utilizando 2 cores, utilizando 3 cores, tá bom? Eu gostei do branco para sobressair mais a cor da nossa bandeja. Aqui onde tem as emendas, a gente pode depois fazer o arremate com o pincel modelador, utilizando o coliflor. Então é isso, gente. Ó, assim ficou o nosso jogo pedagógico, biscoitos divertidos, aonde a criança vai escolher o seu cardápio e vai montar nas cores, na sequência de cores de cada cardápio, tá bom? Então é isso.